vai falar, Sérgio, mas ela tá longe. Olha como eu vou enganar você. Ó, ela tá longe, Sérgio, ó. Essa galha é bonita, mas vai fazer o que com ela? Ela tá lá longe. Eu vou falar, não, ela não tá longe, ela tá perto. Tá quando a gente quer. Não, mas ela tá lá. Não, não tá lá. Ela tá aqui. E ele comentou comigo, realmente, quando teve a greve de caminhoneiro, combustível, aquela conversa toda, e ele falou que o pessoal de Manaus, como ela é uma região meio isolada, porque ela chega alimento ou por avião ou por barco, nos rios, né? E eles ficaram isolados, ele falou que o pessoal de Manaus ficou muito preocupado, porque quase lá não tem alimento, não tem verdura, legume, dizem que lá não se planta, não se dá. E ele, o grupo dele, já nos avisou que ele está formando já um grupo Fanáticos Manaus. Em breve vai nos comentar, vai nos avisar, legal. E eles já estão com um pouco de uva, legumes e verdura, essas famílias, produzindo um pouco para mostrar que Manaus dá verdura, tá, pessoal? Para quem não sabe lá de lá, Manaus dá verdura, dá legume, é só plantar, viu? Não tem essa conversa que não dá. Se dá alimento na beira do mar, que nós mostramos no João Gilberto, Manaus não dá legume, isso não existe. Então seja mais independente, e esse susto que todo mundo levou, que sirva de exemplo para cada um produzir um pouco e dar valor no chão que você tem, tá? Não brinque mais não. E também no mesmo dia me ligou um pessoal que estão também se organizando no Pará. Pará, não é Paraná, Pará. Do lado de Manaus. Então, um outro grupo está surgindo, já vão plantar cavalos, estão arando a terra, e o pessoal está começando a se mexer. Vários embriões no Brasil, que quebramos um pouco essa norma, que plantar ali não dá, plantar ali não dá, plantar zero de altitude não dá, é tudo conversa. Nós vemos que tudo é possível, desde que se respeitem normas básicas, né? Então o grupo está crescendo, esse susto do alimento foi bom que ocorreu, o pessoal viu que está todo mundo muito dependente de supermercado, isso é um grande erro, o mundo tem que fazer o seu alimento na sua casa, no seu quintal, no seu sítio. E parece que um pouco do pessoal acordou, tá? Então, se nosso grupo ajudou alguma coisa, a gente fica contente sobre isso. Então, está andando aos poucos e a gente fica contente. Querem começar fazendo alguma pergunta? Você quer lembrar algum assunto para a gente conversar e depois pergunta? Ou um pouco de pergunta e depois o Vaê vão perguntando vocês também? Sérgio, O que vocês acham melhor? pode fazer uma brincadeira? Hoje, Fala. como agora ao vivo está o jogo da Alemanha também, você tem algum comentário de lá desse país? Da Alemanha? Não sei se Como país? Bom, país avançadíssimo. A Alemanha, povo extremamente culto, indiscutível. Uma das dos maiores países do mundo em termos de economia e inteligência. E eles são o que sempre foram por merecimento. Povo extremamente culto, estudado, sério, como outros países também. País que não é sério, infelizmente, que nem o Brasil, o que nós estamos passando por vergonha de alguns políticos, etc., você vê a diferença de alguns países que são sérios, que têm norma, onde a corrupção é quase nula, e compare com os outros países do mundo, você vê quem avança no mundo e quem empobrece no mundo. Tem que ser sério. E como são os alemães e tantos outros povos. Parabéns a eles. Bom, Sérgio, nós temos aqui uma pergunta. Vamos começar por uma aqui, ó. Só para todo mundo ficar ciente, a gente vai tentar responder o maior número de perguntas possível. Ó, o Silvio Donizete Rosa, ele está falando aqui, ó. Bom dia, sou Silvio de Taubaté. Vou fazer uma latada de 13 metros de comprimento por 1,5 de largura. Quantos pés de uvas posso colocar? Então, se você for fazer usando uva americana, que é o que ele vai fazer, que é o correto, usa uva mais simples, ele pode pôr uma planta da outra, 2 metros está bom. 2 metros, 2,20 metros, não menos que isso. Está razoável, vai dar uma boa latada. Pode ser de 2 a 2,5, inclusive. Mais ou menos. Uva americana funciona. Não tem segredo nenhum. Tem. Tá? Ó, o Éder Proença. Já pode fazer a poda de caqui, maçã, pera, nectarina, ameixa e pêssego? Não, que região ele está do Brasil? Ele não cita aqui de onde ele é. Então, Sudeste, ainda nós estamos no dia 18 de junho, é muito cedo. A poda do que ele está falando é a partir do dia 15 a 20 de julho. E se é local mais frio, é a partir de agosto. Se é a região que dá muita geada e cai neve. Por isso que eu perguntei que região ele é. Se ele está no Norte e Nordeste, é outra conversa. Mas se é Sudeste, nós já sabemos. Nunca antes do dia 20 de julho, isso não existe. Tá? Calma. Queria fazer um adentro aí. Nessa época do ano, eu estou falando pelo que eu
pego, capto um contato com o pessoal lá no Facebook. E tem muita gente que lá está até antecipando. O quê? A poda? Não. Antecipando o quê? Teve um exemplo, ele pegou e arrancou todas as folhas e pulverizou. E mais. Mas que região ele está no Brasil? São Paulo. São Paulo? Região do interior de São Paulo. Arrancou e deu como exemplo, teve gente que falou, não, gostei, vou fazer também, aí eu tive que intervir. Falar aqui não é assim. E ele alegou que aprendeu com você. Não, peraí, tem data. Não fala assim. O pessoal que fala assim, não. Então. Eu já fui bem claro, ó, presta atenção. Tem gente que vê o que eu falo, mas não entende o que eu falo. É impressionante. Eu dou data, dou um jeito de falar, os caras fazem tudo 20, 30 dias antes. Presta atenção, não falo o que eu não falei. Eu não falo assim coisa errada. Eu tenho um pouco de noção de data. Eu falei se é para tirar folha de pessegueiro, seja o que for, se as folhas não caírem até dia 20 e 25 de junho. Olha meus programas, gente. Eu não falei para tirar folha de pessegueiro dia... Não, de uva. Não. O que eu falei é tirar folha de uva, no caso do Pedro Paulo, que estava cheio de ferrugem. Presta atenção. Eu falo uma coisa, tem gente que entende outra. Vocês fiquem atentos, porque eu tenho que sempre repetir. Eu já estou sem voz. Eu perdi voz há 10 dias atrás. Outra vez estou perdendo a voz, de tanto que eu repito. E eu repito, eu perco a voz outra vez. Não faz mal. Mas não me judoem muito também, né, gente? Presta atenção no que a gente fala. Isso que ele está falando, ele deve ter visto a matéria do Pedro Paulo. Pode falar para ele. Pode ver, eu sei. Minha memória é boa. Ele viu a matéria do Pedro Paulo, que estava cheio de ferrugem, as folhas, 20 dias atrás. Eu falei, Pedro, tira as folhas com ferrugem, queima. Depois você pulveriza. Ele já entendeu o quê? Arranca todas as folhas, pulveriza. Eu não falei isso. Eu falei, os galhos estão... As folhas estão com ferrugem 15, 20 dias atrás, na casa do Pedro Paulo. Você gravou, Toquinho. Está no teu programa. Foi isso mesmo. Você lembra disso? Não, foi certeza. Ou eu falei, arranque todas as folhas da uva e está tudo certo? Não, tirou porque estava doente, né? Que doença? A ferrugem. A ferrugem. A pessoa já entendeu errada. Deixa eu fazer uma... Vocês não se ofendam que eu vou falar, tá? Vocês aí do lado de lá. O que acontece, que eu explico com tanta calma, já temos mais de 1.200 programas gravados e 800 no ar. Eu repito, eu dou data, eu repito e vocês, a maioria não entende. O que acontece? Por que vocês não prestam atenção no que eu falo? Vocês são muito apressados. Depois fala que nesse senhor que eu mandei fazer isso. Eu não mandei fazer isso. Nota 0 para ele. E eu não falei isso. Não vem com essa conversa pra cima de mim. Eu azedo, hein? Tem certa coisa que eu azedo. Preste atenção e não bote na minha boca o que eu não falei. Tá bem claro? Muita gente já tá falando que você falou isso mesmo. Então pronto, é nota 0 para ele. Se ele não gostou, o problema é dele. Mas não joga na minha culpa e não publique essas coisas que eu falei que eu não falei. Não vem com essa conversa. Vai tumultuar o grupo. E eu azedo, hein? Eu azedo, vocês me desculpem. Tem coisa que eu não aceito, tá? É isso. Só comentar que aqui a pessoa falou que você não acabou de responder. Fala mais alto um pouquinho por causa do avião. Sabe o que acontece? As pessoas não leem a matéria toda. Então não me culpem. Entende. Então, Ivani, se a pessoa não olha minhas matérias, não lê, não põe na minha boca o que eu não falei. Eu vou rebater, eu não gosto desse tipo de coisa, tá? Porque vai tumultuar quem tá chegando agora. Vou escrever, o Sérgio falou isso, quando eu vejo eu falo, eu não falei isso. Então eu tô falando. Vamos parar com isso, hein? Ele fez pergunta pra mim e não leu a matéria. Eu falei, lê a matéria toda, você vai entender. Não publique que eu falei, eu vou azedar uma hora, hein? Vocês me desculpem, hein? E quando eu azedo é problema, hein? Não gosto desse tipo de coisa. Não põe na minha boca o que eu não falei. Eu não gosto. Hoje o grupo é muita gente olhando, começa a dar disque-disque, daqui a pouco o mentiroso sou eu. Não me ponho na parede que eu paro, hein? Que eu paro, hein? Bom, continua. Vamos lá. Responde aí então sobre a data de poda. Eu vou responder da melhor. A poda, nós estamos no sudeste. A poda de árvores frutíferas em geral que cai a folha é do dia 20 e 25 de julho a 10 de agosto. Mais ou menos, nunca antes. E região que é mais fria ainda, que nem o sul, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, que tem geada e neve, a poda deles é um mês depois de São Paulo. Então a poda deles é fim de agosto. E norte e nordeste são outros climas. Pesquisem, tem a Embrapa da tropical. O que vocês veem do sudeste não é nem no semiárido e também não é nem igual num país lá para cima do norte. São coisas diferentes, tá?
Sérgio, só para complementar que a gente tinha feito a pergunta, ela ficou perguntando. Fala. É sobre o cocanão de Londrina, se pode plantar agora, e já queria emendar duas perguntas. Uma pessoa está perguntando aqui qual é a época indicada para tirar, remover as folhas da goiabeira, e outra está perguntando qual a data para tirar a folha da pinha para adiantar a safra. Eu mesmo não sabia que precisava tirar da goiabeira. Não façam confusão. Que região ele é do Brasil? Não, aqui ele não fala. É difícil responder, mas vou dizer uma base. Não tire folha de pinha para adiantar a produção. Você vai querer podar antes da hora um pouco. Porque pode vir uma geada à tarde, fim de agosto, suas brotações estão grandes, vai queimar toda a brotação. Vai no ritmo da planta, pessoal. Não pense em adiantar safra, isso é um perigo para o Sudeste. Pode vir geada agosto ou setembro. Vai no ritmo da planta, não tenham pressa. Não façam assim. Dê tempo ao tempo. Entenda o ritmo da planta na tua cidade. Nada de pressa, pessoal. Não funciona. É uma armadilha, hein? Você gosta de querer apressar a brotação. Pode vir uma geada e acabar com o teu pomar, hein? E o cocanão, Sérgio? Não tem pressa de plantar agora. Agora, que dia que nós estamos? Carlos? 17 de junho, né? É cedo. Mas ela pode plantar fim de julho, começo de agosto. Põe no chão. Agora é cedo, não tenha pressa. Porque agora a planta está meio parada. O rapaz falou que é nordeste, aqui a pinha. Então lá é mais quente. Nesse caso, ó, já é diferente. Nesse caso, ele vai ver o ritmo da planta dele, porque normalmente no nordeste, talvez as folhas caem pouco. Mal está caindo a folha, já está vindo brotação da pinha, lugar quente. Nesse caso, ele vai podar até com um pouco de folha na planta, sim. Porque lá a folha não cai total, é parcial. Aí ele vai ter que podar normalmente, porque já vai ver as gemas inchando. Aí ele já poda, porque o clima lá é diferente. Por isso que eu pergunto, que região que é? A gente não pode ficar dando 100% de certeza, cada região é uma coisa. Eu confesso que eu mesmo não tenho esse conhecimento, mas a goiabeira também é necessário tirar todas as folhas? Então, a pergunta é boa. Como o clima mudou de 2, 3 anos para cá um pouco, tá muito quente e tal, por exemplo, na chácara, minhas 2 goiabeiras que eu tenho, que eu tive lá ontem, enfim, recebi até um pessoal lá. Minhas goiabeiras estão com a folha total. É lógico que ainda que dia volta a falar, que dia que nós estamos? 17. Tá com folha, fica com folha. Quando chegar 20 e 25 de julho, olha o que eu tô falando, gente, tô falando julho, não é junho. Se ela tiver com folha ainda, fim de julho, eu tiro as folhas com a mão, pulverizo com cúmulos, em julho, depois do dia 20, eu despelo ela, dou uma pulverização com enxofre, espero 10, 15 dias, podo ela começo de agosto. Olha as datas que eu tô dando, escutem bem que eu falo. Então, pra não ter dúvida, vamos falar de novo, repete de novo que o povo tá acostumado de confundir. Junho com julho. Não, se você falar que é bife ali na mesa, vão confundir com um bife milanesa. Pode confundir junho com julho? Não dá, né? Dá pra confundir quando eu falo julho pra agosto? Não dá. Então, pessoal, pelo amor de Deus. Então, voltando de novo. O que eu vou repetir? Pera aí, deixa eu ver minha garganta. Fala. Vamos lá. Você falou que pode retirar as folhas até que data? De que planta? Da goiabeira. No meu caso, que o meu tá cheio de folha, no meu. Pode ser que da tua casa já tá caindo folha. Preste atenção. Você tem goiabeira? Tenho. Tá com folha ou caiu as folhas? Todas as folhas. Caiu? Não. Tá inteiro? Eu te pergunto, então você vai arrancar as folhas agora e meter a tesoura amanhã? Amanhã, dia 20 de junho? Quando é que você vai tirar as folhas, se tiver verde igual as minhas? E eu aproveito para dizer que o inverno nem começou. Nem começou. Nem começou. Então você vai tirar as folhas amanhã? Claro que não. Quando você vai tirar as tuas folhas? Se as folhas não caíram? Fim de julho. É pronto. Tá aí. Você já entendeu. Se vai entender, como é que o lado de lá não vai entender? Coitado do velho. Não, quem é novo... Não, quem é novo pode não entender que tá vindo agora. Mas quem escuta eu falar 3, 4 anos, gente, eu sou chato para falar. Minhas gravações estão nos programas. Entende julho como junho? Eu vi um monte de gente mandou torpedo para mim e já podei minha uva. Eu falei, que região você é? Sudeste. Respondi. Mas quem mandou você podar tua uva 10 de junho? É 20 de julho em diante, Sudeste. Meter a tesoura agora. Mas quem falou para podar dia 10 de junho? Tanto é que você programou. Vânia, quem mandou podar 10 de junho? Que pressa é essa? Eu não entendo. Tanto que você programou o curso presencial na chácara para início dia 21 e 22 de julho. Por quê? Porque você já pode meter a tesoura, que é a época correta. Por que eu não marquei 22 de setembro? Porque vai estar muito
Passando muito E da por que eu data. marquei 21 de maio? Porque tá recente demais. Então, pessoal, poxa, não tem dúvida nas datas. Entendam bem. Vamos abrir um pouco o entendimento. Eu não estou criticando. É que, infelizmente, a grande parte do brasileiro não tem culpa. O pessoal está muito fechado com a mente. Às vezes eu falo assim, que é para o pessoal parar e fazer uma autocrítica. Corrigir a mente não é feio. Feio é continuar quadrado sem entender. Todo mundo que nos procura tem de 50 a 80 anos de idade. O que está acontecendo com a mente de vocês? O que vocês não entendem o que a gente fala? Por que tanta gente pergunta a mesma coisa? Tem que progredir, nós estamos regredindo o nosso entendimento. A maioria, nós estamos regredindo. Temos que reverter esse tipo de coisa. Sérgio, só